Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Jesus Cristo para todos. Hoje nós vamos fazer mais um react, agora sobre a fala de mais um padre católico, Padre Roger Luiz, da Canção Nova. Se não me engano, esta fala foi dentro da homilia da missa do Clube da Evangelização desta quarta-feira passada. Se por acaso estiver errado, por favor me corrijam, coloquem aí nos comentários. Por que a importância desses reacts, da gente passar esses vídeos, na maioria deles públicos, sobre a fala de alguns líderes religiosos, notadamente cristãos? Porque nós precisamos, além de conhecermos a nossa própria fé católica, além de defendermos os pilares da fé cristã, que o conteúdo maior do revistacatólica.com está exatamente em cima desses temas, além desse tipo de conhecimento, precisamos ter consciência do que está acontecendo ao nosso redor, na sociedade em todo o mundo, e em nosso caso, principalmente na sociedade brasileira. Vamos ouvir agora o que o Padre Roger Luiz falou sobre esta onda anticristã, essa cristofobia e esses verdadeiros ataques à religião que tem acontecido em nossa sociedade através de exposições artísticas e através até das próprias emissoras de TV. E aqui eu sublinho de uma forma bem tranquila a emissora Globo. Não é que não existam outras, mas a emissora Globo tem se posicionado de forma contundente contra os valores cristãos. Vamos ver o vídeo. Nos tempos atuais, existe uma tendência na sociedade, uma tendência nas esferas políticas, legislativas, não só aqui no Brasil, Verdade. mas em todas as realidades que nós encontramos, principalmente no Ocidente. Principalmente no Ocidente. Uma tendência de reduzir a fé a uma esfera privada. Ou seja, você acredita, é o que você acredita. Isso não tem que influenciar a sociedade, isso não tem que influenciar a política, isso não tem que influenciar as leis, porque o Estado é laico. Esse é o pensamento do tempo que nós vivemos. O Padre Roger está dizendo que este é o pensamento do tempo em que nós vivemos. E eu gostaria de acrescentar: dizer que uma sociedade deve ser laica não significa dizer que ela deve ser antirreligiosa, que ela deve promover o ateísmo. Não. A laicidade de um Estado, de forma bem simples, significa dizer que o Estado não possui uma religião oficial, mas deve sim promover a tolerância religiosa e as mais diversas manifestações culturais de cada uma das religiões. E não através de leis, através do poder executivo, através inclusive de decisões do poder judiciário, promover atitudes antirreligiosas. E no caso do Brasil, que é um país de maioria cristã, decisões completamente anticristãs, que promovem a cultura de morte, que promovem a destruição da família brasileira, da heteronormatividade familiar, quando defende de forma absurda e exagerada o homossexualismo, e também através de decisões a favor do aborto e de tantas outras questões que ferem a dignidade da pessoa humana. Que quer reduzir a fé meramente a uma realidade subjetiva. E aí é o que nós temos experimentado, um relativismo intelectual e moral que ameaça a nossa sociedade e que tem levado a nossa sociedade a uma autodestruição. Relativismo intelectual e moral. O Papa Bento XVI falou isso demais durante o seu pontificado. O relativismo tem destruído a formação cognitiva do ser humano. O ser humano não tem alcançado o verdadeiro conhecimento justamente porque criou-se esta verdade
de que não existe verdade absoluta, mas verdades relativas. Mas pensem bem, se existe uma afirmação contundente, volto a usar essa palavra, uma afirmação de que não existem verdades absolutas, então essa própria afirmação não é uma verdade absoluta. Então a gente fica nesse ciclo vicioso que só promove o relativismo intelectual e moral e destrói as verdades absolutas, pois elas existem. Basta simplesmente contemplarmos as essências das coisas que nós vimos, da criação que nós percebemos ao nosso redor. O que importa dizer é que a própria afirmação de que não existem verdades absolutas, mas somente verdades relativas, já é em si mesma uma verdade absoluta e se contradiz, se autodestrói. Há propostas tão fora da realidade humana, espiritual, metafísica, que nós não podemos, em hipótese alguma, concordar. Se referindo à ideologia de gênero. E aí a gente tem que entender que existe, nesse tempo também, um trabalho que foi sendo desenvolvido minuciosamente há mais de 30 anos na nossa sociedade, especialmente vamos olhar aqui para a realidade do Brasil, que é uma questão de uma implantação de uma ideia comunista, socialista, que foi sendo disseminada no meio de nós e que foi usando as plataformas que Antônio Gramsci, que é um comunista que foi preso na Itália, ele desenvolveu, e ele entendeu o seguinte: não vamos implantar o comunismo pelas armas, mas nós temos que dominar a cultura, a linguagem e a educação. E é exatamente o que eles fizeram. Padre Roger está se referindo de uma forma indireta ao Foro de São Paulo, onde os partidos comunistas, os partidos vermelhos se reuniram e promoveram este plano de destruição da família, de destruição da educação brasileira e dos valores cristãos da nossa própria sociedade, de forma sistemática, gradual e que se dilui no tempo, de forma que muitas pessoas acham que tudo isso que a gente fala sobre o Foro de São Paulo, sobre a intenção dos partidos comunistas em destruir a família, os valores cristãos, em perverter a nossa juventude com libertinagem sexual, é pura teoria da conspiração. Então eu vou ler para vocês algumas das metas do próprio Foro de São Paulo e façam esta comparação com o que o padre Roger Luiz está dizendo. Meta 17. Controlar as escolas, usá-las como centro transmissor para o socialismo, amolecendo o currículo de ensino e ganhando controle das associações de professores. Metas 20 e 21. Infiltrar a imprensa e ganhar controle das posições principais no rádio, na televisão e nas produtoras de cinema. Por exemplo, meta 26. Quebrar os padrões culturais de moralidade através da promoção da pornografia em livros, revistas, filmes e televisão. Nessa hora eu lembro das novelas da Rede Globo, das minisséries brasileiras. Meta 26. Apresentar a homossexualidade, a degeneração e a promiscuidade como normal, natural, saudável. Meta 27. Infiltrar as igrejas e substituir a religião revelada pela religião social, desacreditando a Bíblia. O Padre Roger Luiz está falando sobre isso. É algo que está dentro desta meta. Colocar a religião como algo pessoal. Você não precisa ir evangelizar o outro. Jesus, quando disse: vai e leve o evangelho às pessoas, pregai o evangelho a toda criatura, ele estava sendo completamente antissocialista ou completamente contra essa agenda política. Meta 40. Desacreditar a família como instituição, encorajando a promiscuidade, facilitando o divórcio. Encorajando a promiscuidade, a gente pode citar a exposição do Santander Cultural, tudo o que o PT tem feito durante todos esses anos de governo, o que a Globo fez por mais de 30 anos, eu falei que era mais ou menos 30 anos, muito mais de 30 anos a Globo com a sua programação
tem feito isso, incentivado a pornografia, a promiscuidade sexual, o adultério, atualmente a própria pedofilia e a ideologia de gênero. Essas metas são reconhecidas nas agendas de políticos ligados ao Foro de São Paulo. Então, tudo que o padre Roger Luiz está falando tem total coerência com o que estamos vendo na sociedade brasileira nos dias de hoje. E nós cristãos, sejam católicos, ortodoxos ou protestantes, precisamos ser coerentes e nos posicionar. Precisamos fazer a nossa parte. Por isso que eu publiquei a fala de pastores evangélicos. Precisamos reconhecer que um cristão, ainda que não seja da nossa mesma denominação, pode somar para juntos podermos enfrentar de forma pacífica, de forma honesta, todos esses ataques ao cristianismo e aos valores morais judaico-cristãos. Dominaram a linguagem, a cultura e a educação. Então, se você for falar alguma coisa, as pessoas se levantam e falam assim: você é preconceituoso, esse discurso é de ódio, esse discurso é de não sei o que lá. E você está ensinando a verdade, e ensinar a verdade é o bem maior que a igreja pode fazer para a sociedade e para o mundo. Verdade absoluta, inclusive. Agora, ensinar a verdade não quer dizer que eu odeio o irmão que peca, que eu estou virando as costas para o pecador, ou que eu não o ame. Não, ensinar a verdade é a missão da igreja. Apontar para a verdade é o caminho da igreja. A igreja tem que ser essa voz, mesmo que seja ela a única voz que clama no deserto. Essa é a missão da igreja: apresentar a verdade e não cair nas garras desse politicamente correto. E nós somos membros dessa igreja. igreja. Essa sociedade, a mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem de amor, é uma mensagem de misericórdia, mas é uma mensagem de proposta de uma vida nova. E esse discurso subjetivista da religião, que ela é simplesmente uma realidade intimista, que eu vivo pessoalmente, ele é um discurso mentiroso, falacioso, porque nós não podemos esquecer que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e é Deus que sustenta o ser, é Deus que sustenta tudo que nós estamos vendo, a nossa alma humana. Não vou entrar aqui em conceito filosófico de Santo Tomás de Aquino, não dá tempo para explicar, mas nós precisamos entender que é esse Deus que nós precisamos conhecer, e esse Deus faz um chamado especial ao homem, que ele conheça a verdade. Esse discurso falacioso que o padre Roger está se referindo é esse discurso de dizer: não, eu sou católico, mas eu aceito a exposição do Santander Cultural, não vamos pregar verdades absolutas. Qual o problema de retratar Jesus segurando objetos de índole sexual? Qual é o problema de termos quadros incentivando a pedofilia e a zoofilia? A igreja tem que proclamar a verdade, não é uma verdade. Quando estamos falando a verdade, obviamente estamos falando da verdade absoluta, até porque neste campo principalmente não existem verdades relativas. E o padre Roger Luiz termina falando sobre uma questão filosófica. Se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, a sua onipresença sustenta toda a criação. Só ele é um ser que existe por si mesmo. Todos os outros seres foram criados por Deus. Então, exatamente por Deus ser onipresente, ele sustenta a existência de toda a realidade. Então é absurdo alguém propor a religião somente dentro do nosso quarto, a religião privada, a religião somente no foro íntimo de cada um de nós. É um absurdo e fere inclusive a missão da igreja, que é uma instituição religiosa.
a missão de proclamar em alta voz a verdade, a moral e a fé revelada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado desse react. Fiquem com Deus, deixem o seu like, compartilhem, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.